Estamos de volta com Cidade e Esporte. Muito bem, então, amigos da TV Cidade, nós estamos voltando aqui dentro do Cidade e Esportes para Presidente Prudente, também para a nossa querida Santo Anastácio. Daqui a pouco nós vamos falar aqui também do Sócio Torcedor, programa que foi lançado em Presidente Prudente para aqueles que queiram apoiar o Grêmio Prudente. O Wellington estava falando do retorno agora ao futebol profissional, foi jogador profissional, parou, estava como auxiliar técnico do Antônio Carlos, do Antônio, e agora, então, ele foi convidado para ser o goleiro, né, um dos goleiros da equipe do Grêmio Prudente para a temporada de 2012. Só uma curiosidade, Pedro, você foi um daqueles que avalizou aí, falou, não, contrata o Wellington, é bom goleiro, é isso mesmo? Como é que foi? Na verdade, uma conversa com o Antônio Carlos no campo do Rio 400, eu perguntei para ele se nós poderíamos contar como o Wellington, como um membro da comissão técnica. É de goleiro para goleiro aqui, que o Pedro também foi goleiro, viu? Meu Deus. Mas o meu currículo não é bom nem falar meu currículo. E aí o Antônio Carlos falou assim, que a priori não contasse com ele não, porque eles tinham um planejamento e o Wellington deveria ser o auxiliar dele numa próxima equipe, né? E nesse papo se estendeu um pouquinho mais e a minha intenção, a priori, era trazer o Wellington para ser meu supervisor. Tive o prazer de trabalhar com ele no Grêmio, ele como auxiliar técnico, eu como supervisor, e o perfil dele se enquadrava perfeitamente com o que eu necessito para ser meu braço direito nesse projeto. E aí essa conversa continuou e eu fui assistir o jogo da Várzea no campo do Prudentão. O Wellington é goleiro do Junior Team, se não me engano o nome do time. Team, é isso? Isso. Joga com o Tetila, o China, os meninos lá de Santo Anastácio, né? E aí jogam bem. Ele mostrou potencial no jogo, né? E eu fiquei pensando, pô, eu preciso contratar um goleiro experiente, um goleiro que faça parte da espinha dorsal. E como eu não contrato ninguém sem o aval do Jorge Saran, eu peguei o Jorge Saran e levei em 2 jogos do Wellington, sem o Wellington saber. E o Jorge Saran não conhecia o Wellington, gostou do que viu e falou, Pedrinho, tem meu aval, pode contratar o moço. Aí eu fui amadurecendo a ideia, até mesmo com o Wellington, de ele se voltar a ser goleiro. E, graças a Deus, nós tivemos um sim dele recentemente. E vai nos ajudar muito. E nada melhor do que contratar um goleiro experiente que seja da região, né? Porque eu tenho pelo menos o aval de muitos e muitos moradores da região que conhecem a qualidade dele nos bastidores da Várzea. E então eu tenho certeza que nós fizemos um ótimo acerto, uma ótima contratação, só que eu fiquei sem o supervisor, né? Agora um detalhe, Pedro, ainda em termos administrativos, em composição do grupo. Você tem o Wellington, acima dos 23 anos, tem o Adriano Gerlin, que é conhecido também, o Codorninha, que jogou no São Paulo, enfim, jogou em vários times, jogou no América de São José do Preto, jogou no futebol do Recife, tem experiência, teve no Oeste Paulista aí e tal, essa coisa toda. E ele é um outro jogador também acima dos 23. E tem mais um jogador também, é isso? Já está definido? Sim, já. É o Beno, ele é de Venceslau e foi caçado, vamos dizer assim, né? Num jogo da Várzea também no município, do Vasco do Dona Jacinta. Eu e o Jorge Saran estávamos no campo de Santa Paula, vimos o talento dele, chamamos ele para ser avaliado, ele ficou sendo avaliado durante 15 dias e foi aprovado também. Ele nasceu no ano de 88 e ele é um dos 3. O Wellington, Adriano, Gerlin e o Beno são os 3 atletas. O Beno joga do quê? O Beno ele é um meio atacante. Meio atacante. Porém, no Vasco ele faz um terceiro volante. Mas ele já deixou bem claro para o Saran que ele gosta de jogar de meio atacante. Muito bem. Wellington, e essa motivação para você voltar a atuar como profissional? A motivação, desculpa, a motivação ela sempre existe quando você se propõe a fazer alguma coisa, né, boa, com pessoas competentes, com pessoas que estão pensando no futuro bom. Então eu disse para eles que antes de eu definir se eu aceitaria ou não, eu precisaria treinar. Claro. Para sentir se eu teria condições. E eu treinei, né? O Hélio, que é aqui de Estrela do Norte, que é o nosso treinador de goleiro. Joguei com ele no Noroeste de Bauru, certo, lá atrás. E eu
treinei, me senti bem. Perguntei a ele, a comissão, o que eles acharam, se gostaram. Certo. E realmente foi muito bom, porque eu me empenhei ao máximo e eu sei que gradativamente o campeonato começa em abril, a gente tem muito para crescer, muito para treinar, trabalhar, e eu tenho certeza que eu vou ajudar bastante, tanto dentro quanto fora de campo. Agora um detalhe, você chegou a falar com familiares, amigos, olha, tem uma possibilidade de voltar, você chegou a conversar com alguém ou foi uma decisão realmente tua? Não, conversei com a minha família, conversei com a minha esposa, meus pais, claro, meu irmão e meus amigos. E meus filhos também, né? Que tem um filho de 15 anos que também joga no gol. Ah, que legal. Não vai ser teu reserva por enquanto não, né? Por enquanto não, mas... E foi, assim, a aceitação deles foi fantástica. Não aceita, porque eu passei desde os 15 anos de idade jogando futebol, né? Então, acho que isso é um prazer muito grande para qualquer pessoa que consiga fazer isso. E eu estou tendo hoje uma oportunidade, né, de voltar a jogar, uma satisfação muito grande e contente por isso, né? Eu acho que cada dia a gente tem que agradecer e saber que a gente tem condições de fazer alguma coisa boa. Maravilha. Então é o seguinte, olha, eu estou terminando o segundo bloco, lembrando que vocês podem nos acompanhar também pelo tvcidadepp.com, tvcidadepp.com, a programação de toda a grade de programação da nossa querida TV Cidade de Presidente Prudente, também para a grande Santo Anastácio. Eu vou para o segundo intervalo comercial, voltaremos no terceiro bloco com o encerramento, batendo bola com Pedro Alcazar Neto, diretor de futebol do Grêmio Prudente, e também o goleiro Wellington para a temporada de 2012. O melhor do esporte você tem aqui no Cidade Esportes. Um minuto eu volto. Voltamos em instantes com Cidade Esportes.